Você já percebeu como algumas pessoas entram na sua vida e, depois de um tempo, tudo começa a pesar? Sua mente fica cansada. Sua fé enfraquece. Seus sonhos parecem mais distantes. A motivação desaparece como fumaça levada pelo vento. E mesmo orando, jejuando, buscando a Deus e tentando permanecer forte, em algo parece bloquear sua prosperidade. Muitos acreditam que o problema está na falta de fé. Outros pensam que Deus ainda não ouviu suas orações. Mas existe uma revelação espiritual que poucas pessoas conseguem enxergar. Talvez o maior bloqueio da sua vida não esteja dentro de você. Talvez esteja sentado à sua mesa. Sua vida muda quando você aprende quem deve sair da sua mesa. E essa verdade é mais profunda do que parece. Porque mesas não representam apenas refeições. Representam acesso, intimidade, influência, aliança. As pessoas que se sentam à sua mesa têm acesso aos seus pensamentos, às suas emoções, aos seus sonhos e até à sua energia espiritual. Napoleão Hill dizia que toda mente humana é ao mesmo tempo transmissora e receptora de vibrações. Isso significa que você não apenas influencia o ambiente, você também é influenciado por ele. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente absorve tudo aquilo que é repetido com emoção. E a Bíblia já revelava isso há milhares de anos quando dizia: as más companhias corrompem os bons costumes. Perceba a profundidade disso. Deus nunca mandou você proteger apenas suas ações. Deus também mandou proteger suas companhias. Porque existem pessoas que não precisam atacar você diretamente para destruir sua prosperidade. Basta permanecer perto o suficiente para contaminar sua fé. E talvez essa seja a explicação para o peso que você vem sentindo. Você tenta crescer, mas se vê cercado de pessoas que só falam de medo. Você tenta acreditar, mas ouve constantemente palavras de dúvida. Você tenta construir, mas convive diariamente com pessoas que já desistiram da própria vida. A mente humana é como uma esponja mergulhada em água. Não importa o quão limpa ela esteja no começo. Se permanecer tempo suficiente em água suja, inevitavelmente absorverá aquilo que a cerca. Assim também acontece com seu espírito. Talvez você esteja tentando florescer em um ambiente que mata tudo o que nasce. E o mais perigoso é que muitas vezes isso acontece de forma silenciosa. Não são ataques visíveis. Não são inimigos declarados. São pequenas frases. Pequenas energias. Pequenas conversas repetidas todos os dias até que sua fé comece a enfraquecer sem que você perceba. Isso não vai dar certo. Você está sonhando alto demais. Ninguém próspera nesse país. É melhor aceitar a realidade. Você deveria parar de tentar. Frases aparentemente comuns. Mas sementes espirituais extremamente perigosas. Neville Goddard ensinava que a imaginação cria a realidade. Agora pense comigo. Como alguém conseguirá sustentar uma visão de prosperidade vivendo cercado por pessoas que alimentam escassez o tempo inteiro? É impossível manter uma chama acesa dentro de uma tempestade constante. Talvez seja por isso que você sente que começa motivado e termina cansado. Começa acreditando e termina duvidando. Começa cheio de esperança e termina emocionalmente drenado. O ambiente neutralizou sua fé. E essa é uma das revelações mais dolorosas da vida espiritual. Nem toda pessoa próxima está preparada para acompanhar o destino que Deus preparou para você. Algumas pessoas conhecem sua história, mas não suportam sua transformação. Outras até amam você, mas estão tão acostumadas à limitação que começam a sentir desconforto quando percebem que você quer crescer. E aqui está algo que poucos entendem. Nem toda pessoa que bloqueia sua prosperidade faz isso por maldade. Algumas fazem por medo. Outras fazem por insegurança. Outras porque nunca conseguiram acreditar nos próprios sonhos e agora tentam convencer você a desistir dos seus. O problema é que o subconsciente não filtra intenções. Ele absorve repetições. Se você ouve medo diariamente, sua mente aprenderá medo. Se você ouve escassez diariamente, sua mente aprenderá escassez. Se você ouve derrota diariamente, sua mente começará a esperar derrota. Bruce Lipton mostrou em seus estudos sobre epigenética que o ambiente influencia até a forma como nossos genes se expressam. Isso significa que o ambiente ao seu redor não afeta apenas seu humor. Ele afeta seu corpo, sua mente, sua energia e sua percepção da realidade.
Agora imagine o impacto espiritual disso. Imagine passar anos cercado por pessoas negativas, críticas, pessimistas e emocionalmente destruídas. Aos poucos, você começa a perder brilho. Sua visão diminui. Sua coragem enfraquece. Seus sonhos parecem distantes demais. É como um carvão em brasa colocado entre carvões frios. No começo ele ainda mantém fogo. Mas depois de algum tempo, sua chama desaparece. Muitas pessoas estão vivendo exatamente isso. Não perderam talento. Não perderam capacidade. Não perderam propósito. Perderam fogo. E talvez hoje Deus esteja tentando mostrar exatamente isso para você. Talvez algumas pessoas não estejam apenas cansando sua mente. Talvez estejam sufocando sua alma. Existe um motivo espiritual para Deus, em vários momentos da Bíblia, separar pessoas antes de liberar promessas. Abraão precisou sair da terra e da parentela antes de viver a promessa. José foi separado dos irmãos antes de assumir seu destino. Davi precisou deixar ambientes de desprezo antes de ocupar o trono. Perceba o padrão. Antes da expansão, houve separação. Porque existem ambientes onde sua fé não consegue respirar. E talvez o maior erro de muitas pessoas seja tentar permanecer leal a ambientes que estão destruindo silenciosamente sua identidade espiritual. Você chama de lealdade. Mas Deus chama de aprisionamento. Você chama de consideração. Mas Deus chama de contaminação emocional. Você chama de amizade. Mas seu espírito sente peso toda vez que aquela pessoa se aproxima. E sabe o que é mais doloroso? Muitas vezes você percebe isso, mas sente culpa por admitir. Talvez você já tenha saído de conversas se sentindo emocionalmente drenado. Talvez já tenha contado um sonho e recebido olhares de dúvida. Talvez já tenha sentido que certas pessoas diminuem sua energia sem dizer absolutamente nada. Você não está imaginando. Energia emocional é contagiosa. Napoleão Hill afirmava que mentes entram em sintonia umas com as outras. É por isso que alguns ambientes fazem você sentir paz, enquanto outros fazem você sentir ansiedade sem explicação. Seu espírito percebe aquilo que sua mente ainda está tentando entender. Existe gente que entra em um ambiente e traz luz. Existe gente que entra e rouba o ar emocional de todos ao redor. E talvez hoje Deus esteja pedindo discernimento. Nem toda mesa merece sua presença. Há mesas onde sua fé cresce. Há mesas onde seus sonhos morrem. Há mesas onde sua visão floresce. E há mesas onde sua alma adoece lentamente. O problema é que muita gente permanece em ambientes errados por tempo demais porque confunde amor com permanência. Mas amar alguém não significa entregar sua mente para a destruição. Você pode amar sem absorver. Pode honrar sem se contaminar. Pode respeitar sem permitir acesso ilimitado à sua alma. Jesus amava as pessoas, mas nem todas caminhavam perto dele. Perceba isso. Discernimento espiritual também é saber quem pode permanecer perto da sua chama. Porque algumas pessoas não sabem construir. Só sabem apagar. E aqui existe uma revelação extremamente importante. O inimigo nem sempre destrói uma pessoa através do ataque. Muitas vezes destrói através do ambiente. A árvore não morre apenas quando é cortada. Ela também morre quando o solo se torna tóxico. Talvez você esteja tentando florescer em um solo emocional contaminado. E é por isso que suas orações parecem perder força logo depois que você volta para certos ambientes. Você ora, mas volta para pessoas que só falam de derrota. Você busca paz, mas permanece cercado por caos emocional. Você tenta acreditar, mas escuta dúvida o dia inteiro. Isso cria um conflito interno constante. Sua fé tenta crescer. Mas o ambiente tenta sufocar. Joseph Murphy dizia que o subconsciente é como terra fértil. Tudo que é repetido com emoção se transforma em programação mental. Agora imagine alguém ouvindo diariamente. A vida é difícil. Nada muda. Você nunca vai conseguir. O mundo está piorando. Sonhar é perigoso. Com o tempo, essas frases deixam de ser opiniões externas e começam a se tornar crenças internas. E então acontece algo assustador. A pessoa começa a sabotar a própria prosperidade sem perceber. Ela desiste rápido. Tem medo de oportunidades.
Sente culpa por crescer. Acredita que prosperidade não é para ela. Tudo porque conviveu tempo demais em ambientes que normalizaram escassez. É como viver dentro de um quarto escuro por tantos anos que a luz começa a incomodar. Mas hoje Deus está tentando reacender algo dentro de você. Talvez o desconforto que você sente ultimamente seja espiritual. Talvez sua alma esteja cansada de sobreviver em ambientes que drenam sua energia. E existe uma pergunta que você precisa fazer com sinceridade. Quem está sentado à minha mesa hoje? Quem tem acesso às minhas emoções? Quem influencia meus pensamentos? Quem fala perto de mim diariamente? Quem alimenta minha fé, e quem alimenta meu medo? Essa pergunta pode mudar completamente sua vida. Porque prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é ambiente. É a paz. É energia. É clareza. É direção. É saúde emocional. É alinhamento espiritual. E nada disso floresce em ambientes tóxicos. Muitas pessoas pedem a Deus uma nova vida enquanto continuam cercadas pelas mesmas vozes que destruíram sua antiga mentalidade. Querem transformação sem separação. Mas existe algo poderoso que poucos entendem. Toda grande transformação exige uma mudança de ambiente. A águia não aprende a voar convivendo com galinhas. A semente não floresce em solo morto. O fogo não permanece vivo cercado apenas por cinzas. E talvez sua alma esteja pedindo novos ares há muito tempo. Talvez Deus esteja permitindo certos desconfortos exatamente para abrir seus olhos. Porque enquanto algumas pessoas celebram seu crescimento, outras começam a se incomodar quando percebem que você não aceitará mais viver pequeno. E isso dói. Dói perceber que algumas pessoas preferem a versão limitada de você. A versão insegura. A versão dependente. A versão sem coragem. Porque sua transformação obriga outras pessoas a confrontarem a própria acomodação. Quando você cresce, você se torna um espelho. E nem todos suportam enxergar no seu avanço aquilo que abandonaram dentro de si. Por isso algumas pessoas tentam diminuir seus sonhos. Não porque odeiam você, mas porque sua coragem revela o medo delas. E aqui está uma chave espiritual extremamente importante. Nem toda batalha espiritual acontece em oração. Algumas acontecem em conversas. Sim. Conversas. Porque palavras carregam direção emocional. Palavras criam atmosferas. Palavras moldam estados mentais. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Agora pense no impacto disso. Imagine ouvir negatividade diariamente durante anos. Imagine quantas sementes emocionais foram plantadas dentro de você sem que percebesse. Talvez algumas inseguranças que você carrega nem nasceram em você. Talvez tenham sido transferidas. Como fumaça impregnando roupas sem que a pessoa perceba. E isso explica porque algumas pessoas entram motivadas em um ambiente e saem emocionalmente destruídas. Existem lugares onde sua energia espiritual começa a adoecer lentamente. Por isso discernimento é proteção. Nem toda presença merece acesso contínuo à sua mente. Você precisa proteger sua visão como alguém protege uma chama em meio ao vento. Porque sonhos frágeis podem morrer em ambientes errados. Napoleão Hill dizia que uma mente dominada pelo medo perde sua capacidade de criar. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com tantas pessoas hoje. Elas não perderam potencial. Apenas passaram tempo demais cercadas por vozes que alimentam medo. Mas Deus não criou você para viver preso emocionalmente. Você não nasceu para sobreviver em ambientes que apagam sua luz. Você nasceu para florescer. Para crescer. Para expandir. Para viver propósito. E isso exige coragem. Coragem para reconhecer quando um ambiente se tornou pesado. Coragem para limitar acessos emocionais. Coragem para proteger sua mente. Coragem para aceitar que nem todo mundo poderá acompanhar sua transformação. Porque algumas pessoas só conseguem caminhar com a versão antiga de você. E talvez o seu próximo nível exija uma mesa diferente. Observe sua vida nos últimos meses. Observe sua energia. Observe sua fé. Observe sua motivação. Quem está fortalecendo sua visão? E quem está drenando sua esperança silenciosamente?
Essa resposta pode explicar mais coisas do que você imagina. Existem pessoas que entram na sua vida como água em terra seca. Elas renovam, inspiram, acalmam, fortalecem. Depois de conversar com elas, sua alma respira melhor. Mas existem outras que funcionam como ferrugem. Lentamente corroem sua coragem, sua confiança, sua alegria, sua esperança. E o mais perigoso é que isso raramente acontece de forma agressiva. Os sabotadores mais perigosos são silenciosos. Eles sorriem enquanto diminuem seus sonhos. Aconselham enquanto espalham medo. Se aproximam enquanto drenam sua energia. São como cupins emocionais. Desgastam sua estrutura por dentro até que um dia você desmorona sem entender exatamente por quê. Talvez seja por isso que algumas pessoas vivem cansadas mesmo sem esforço físico. O cansaço delas é espiritual. Carregam ambientes pesados, conversas pesadas, relações pesadas. E pouco a pouco isso rouba sua vitalidade. Seu espírito foi criado para viver em expansão. Mas ambientes errados fazem você entrar em modo de sobrevivência. Você para de sonhar. Para de acreditar. Para de tentar. Tudo dentro de você começa a diminuir. Mas hoje existe um chamado acontecendo. Deus está tentando mostrar que algumas portas precisam se fechar para que outras possam se abrir. Nem toda perda é castigo. Algumas são proteção. Nem todo afastamento é rejeição. Alguns são livramento. Porque existem pessoas que não conseguem acessar o lugar para onde Deus está levando você. E talvez uma das maiores provas de maturidade espiritual seja entender isso sem ódio. Você não precisa odiar quem não consegue acompanhar sua transformação. Mas também não pode entregar sua mente ao medo delas. Você pode amar sem permitir contaminação emocional. Pode honrar sem viver limitado. Pode perdoar sem permanecer preso. Isso é discernimento. E discernimento salva destinos. A verdade é que muita gente está tentando crescer enquanto permanece emocionalmente acorrentada a ambientes pequenos. Querem viver abundância cercados por mentalidade de escassez. Querem paz convivendo com o caos diário. Querem prosperar enquanto continuam ouvindo vozes que desacreditam de tudo. É como tentar acender uma fogueira debaixo de chuva constante. Chega um momento em que você precisa decidir. Continuará protegendo ambientes ou protegerá sua alma? Porque existe um preço para permanecer tempo demais em lugares que drenam sua energia. O preço é sua identidade. Pouco a pouco você deixa de reconhecer quem realmente é. Se adapta. Se reduz. Se cala. Se limita. Até que um dia percebe que abandonou partes importantes de si mesmo apenas para ser aceito por pessoas que nunca acreditaram totalmente no seu potencial. Mas Deus não chamou você para diminuir sua luz. Deus não plantou sonhos dentro de você para que fossem enterrados em mesas de medo. Existe algo poderoso dentro de pessoas que prosperam espiritualmente. Elas aprendem a selecionar ambientes. Elas entendem que a mente funciona como solo. E nem toda semente deve ser plantada em qualquer lugar. Por isso começam a proteger mais. O que ouvem? Com quem conversam? Os lugares que frequentam. As energias que absorvem. Não por arrogância, mas por sobrevivência espiritual. Porque finalmente entenderam algo profundo. Quem permanece perto da sua mente influencia o futuro da sua vida. E talvez essa seja a mensagem que Deus queria entregar hoje ao seu coração. Sua vida muda quando você aprende quem deve sair da sua mesa. Algumas pessoas alimentam seu propósito. Outras alimentam sua dúvida. Algumas aproximam você de Deus. Outras aproximam você do medo. Algumas fazem sua alma florescer. Outras fazem sua energia morrer lentamente. E discernir isso pode ser a chave da sua próxima estação. Então faça uma oração silenciosa agora. Peça discernimento. Peça clareza. Peça coragem. Porque talvez o próximo milagre da sua vida não venha através de algo que chega, mas através de alguém que precisa sair. E quando você aprender a proteger sua mente, sua fé e seu ambiente espiritual, perceberá algo transformador. A prosperidade nunca esteve apenas naquilo que você faz.
Ela também está nas vozes que você permite permanecer ao seu redor. Você já percebeu como algumas pessoas entram na sua vida e, depois de um tempo, tudo começa a pesar? Sua mente fica cansada. Sua fé enfraquece. Seus sonhos parecem mais distantes. A motivação desaparece como fumaça levada pelo vento. E mesmo orando, jejuando, buscando a Deus e tentando permanecer forte, algo parece bloquear sua prosperidade. Muitos acreditam que o problema está na falta de fé. Outros pensam que Deus ainda não ouviu suas orações. Mas existe uma revelação espiritual que poucas pessoas conseguem enxergar. Talvez o maior bloqueio da sua vida não esteja dentro de você. Talvez esteja sentado à sua mesa. Sua vida muda quando você aprende quem deve sair da sua mesa. E essa verdade é mais profunda do que parece. Porque mesas não representam apenas refeições. Representam acesso, intimidade, influência, aliança. As pessoas que se sentam à sua mesa têm acesso aos seus pensamentos, às suas emoções, aos seus sonhos e até à sua energia espiritual. Napoleão Hill dizia que toda mente humana é ao mesmo tempo transmissora e receptora de vibrações. Isso significa que você não apenas influencia o ambiente, você também é influenciado por ele. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente absorve tudo aquilo que é repetido com emoção. E a Bíblia já revelava isso há milhares de anos quando dizia: as más companhias corrompem os bons costumes. Perceba a profundidade disso. Deus nunca mandou você proteger apenas suas ações. Deus também mandou proteger suas companhias. Porque existem pessoas que não precisam atacar você diretamente para destruir sua prosperidade. Basta permanecer perto o suficiente para contaminar sua fé. E talvez essa seja a explicação para o peso que você vem sentindo. Você tenta crescer, mas se vê cercado de pessoas que só falam de medo. Você tenta acreditar, mas ouve constantemente palavras de dúvida. Você tenta construir, mas convive diariamente com pessoas que já desistiram da própria vida. A mente humana é como uma esponja mergulhada em água. Não importa o quão limpa ela esteja no começo. Se permanecer tempo suficiente em água suja, inevitavelmente absorverá aquilo que a cerca. Assim também acontece com seu espírito. Talvez você esteja tentando florescer em um ambiente que mata tudo o que nasce. E o mais perigoso é que muitas vezes isso acontece de forma silenciosa. Não são ataques visíveis. Não são inimigos declarados. São pequenas frases. Pequenas energias. Pequenas conversas repetidas todos os dias até que sua fé comece a enfraquecer sem que você perceba. Isso não vai dar certo. Você está sonhando alto demais. Ninguém próspera nesse país. É melhor aceitar a realidade. Você deveria parar de tentar. Frases aparentemente comuns. Mas sementes espirituais extremamente perigosas. Neville Goddard ensinava que a imaginação cria a realidade. Agora pense comigo. Como alguém conseguirá sustentar uma visão de prosperidade vivendo cercado por pessoas que alimentam escassez o tempo inteiro? É impossível manter uma chama acesa dentro de uma tempestade constante. Talvez seja por isso que você sente que começa motivado e termina cansado. Começa acreditando e termina duvidando. Começa cheio de esperança e termina emocionalmente drenado. O ambiente neutralizou sua fé. E essa é uma das revelações mais dolorosas da vida espiritual. Nem toda pessoa próxima está preparada para acompanhar o destino que Deus preparou para você. Algumas pessoas conhecem sua história, mas não suportam sua transformação. Outras até amam você, mas estão tão acostumadas à limitação que começam a sentir desconforto quando percebem que você quer crescer. E aqui está algo que poucos entendem. Nem toda pessoa que bloqueia sua prosperidade faz isso por maldade. Algumas fazem por medo. Outras fazem por insegurança. Outras porque nunca conseguiram acreditar nos próprios sonhos e agora tentam convencer você a desistir dos seus. O problema é que o subconsciente não filtra intenções. Ele absorve repetições. Se você ouve medo diariamente, sua mente aprenderá medo. Se você ouve escassez diariamente, sua mente aprenderá escassez. Se você ouve derrota diariamente, sua mente começará a esperar derrota. Bruce Lipton mostrou em seus estudos sobre epigenética que o ambiente influencia até a forma como nossos genes se expressam. Isso significa que o ambiente ao seu redor não afeta apenas seu humor.
Ele afeta seu corpo, sua mente, sua energia e sua percepção da realidade. Agora imagine o impacto espiritual disso. Imagine passar anos cercado por pessoas negativas, críticas, pessimistas e emocionalmente destruídas. Aos poucos, você começa a perder brilho. Sua visão diminui. Sua coragem enfraquece. Seus sonhos parecem distantes demais. É como um carvão em brasa colocado entre carvões frios. No começo ele ainda mantém fogo. Mas depois de algum tempo, sua chama desaparece. Muitas pessoas estão vivendo exatamente isso. Não perderam talento. Não perderam capacidade. Não perderam propósito. Perderam fogo. E talvez hoje Deus esteja tentando mostrar exatamente isso para você. Talvez algumas pessoas não estejam apenas cansando sua mente. Talvez estejam sufocando sua alma. Existe um motivo espiritual para Deus, em vários momentos da Bíblia, separar pessoas antes de liberar promessas. Abraão precisou sair da terra e da parentela antes de viver a promessa. José foi separado dos irmãos antes de assumir seu destino. Davi precisou deixar ambientes de desprezo antes de ocupar o trono. Perceba o padrão. Antes da expansão, houve separação. Porque existem ambientes onde sua fé não consegue respirar. E talvez o maior erro de muitas pessoas seja tentar permanecer leal a ambientes que estão destruindo silenciosamente sua identidade espiritual. Você chama de lealdade. Mas Deus chama de aprisionamento. Você chama de consideração. Mas Deus chama de contaminação emocional. Você chama de amizade. Mas seu espírito sente peso toda vez que aquela pessoa se aproxima. E sabe o que é mais doloroso? Muitas vezes você percebe isso, mas sente culpa por admitir. Talvez você já tenha saído de conversas se sentindo emocionalmente drenado. Talvez já tenha contado um sonho e recebido olhares de dúvida. Talvez já tenha sentido que certas pessoas diminuem sua energia sem dizer absolutamente nada. Você não está imaginando. Energia emocional é contagiosa. Napoleão Hill afirmava que mentes entram em sintonia umas com as outras. É por isso que alguns ambientes fazem você sentir paz, enquanto outros fazem você sentir ansiedade sem explicação. Seu espírito percebe aquilo que sua mente ainda está tentando entender. Existe gente que entra em um ambiente e traz luz. Existe gente que entra e rouba o ar emocional de todos ao redor. E talvez hoje Deus esteja pedindo discernimento. Nem toda mesa merece sua presença. Há mesas onde sua fé cresce. Há mesas onde seus sonhos morrem. Há mesas onde sua visão floresce. E há mesas onde sua alma adoece lentamente. O problema é que muita gente permanece em ambientes errados por tempo demais porque confunde amor com permanência. Mas amar alguém não significa entregar sua mente para a destruição. Você pode amar sem absorver. Pode honrar sem se contaminar. Pode respeitar sem permitir acesso ilimitado à sua alma. Jesus amava as pessoas, mas nem todas caminhavam perto dele. Perceba isso. Discernimento espiritual também é saber quem pode permanecer perto da sua chama. Porque algumas pessoas não sabem construir. Só sabem apagar. E aqui existe uma revelação extremamente importante. O inimigo nem sempre destrói uma pessoa através do ataque. Muitas vezes destrói através do ambiente. A árvore não morre apenas quando é cortada. Ela também morre quando o solo se torna tóxico. Talvez você esteja tentando florescer em um solo emocional contaminado. E é por isso que suas orações parecem perder força logo depois que você volta para certos ambientes. Você ora, mas volta para pessoas que só falam de derrota. Você busca paz, mas permanece cercado por caos emocional. Você tenta acreditar, mas escuta dúvida o dia inteiro. Isso cria um conflito interno constante. Sua fé tenta crescer. Mas o ambiente tenta sufocar. Joseph Murphy dizia que o subconsciente é como terra fértil. Tudo que é repetido com emoção se transforma em programação mental. Agora imagine alguém ouvindo diariamente. A vida é difícil. Nada muda. Você nunca vai conseguir. O mundo está piorando. Sonhar é perigoso. Com o tempo, essas frases deixam de ser opiniões externas e começam a se tornar crenças internas. E então acontece algo assustador.
A pessoa começa a sabotar a própria prosperidade sem perceber. Ela desiste rápido. Tem medo de oportunidades. Sente culpa por crescer. Acredita que prosperidade não é para ela. Tudo porque conviveu tempo demais em ambientes que normalizaram escassez. É como viver dentro de um quarto escuro por tantos anos que a luz começa a incomodar. Mas hoje Deus está tentando reacender algo dentro de você. Talvez o desconforto que você sente ultimamente seja espiritual. Talvez sua alma esteja cansada de sobreviver em ambientes que drenam sua energia. E existe uma pergunta que você precisa fazer com sinceridade. Quem está sentado à minha mesa hoje? Quem tem acesso às minhas emoções? Quem influencia meus pensamentos? Quem fala perto de mim diariamente? Quem alimenta minha fé, e quem alimenta meu medo? Essa pergunta pode mudar completamente sua vida. Porque prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é ambiente. É a paz. É energia. É clareza. É direção. É saúde emocional. É alinhamento espiritual. E nada disso floresce em ambientes tóxicos. Muitas pessoas pedem a Deus uma nova vida enquanto continuam cercadas pelas mesmas vozes que destruíram sua antiga mentalidade. Querem transformação sem separação. Mas existe algo poderoso que poucos entendem. Toda grande transformação exige uma mudança de ambiente. A águia não aprende a voar convivendo com galinhas. A semente não floresce em solo morto. O fogo não permanece vivo cercado apenas por cinzas. E talvez sua alma esteja pedindo novos ares há muito tempo. Talvez Deus esteja permitindo certos desconfortos exatamente para abrir seus olhos. Porque enquanto algumas pessoas celebram seu crescimento, outras começam a se incomodar quando percebem que você não aceitará mais viver pequeno. E isso dói. Dói perceber que algumas pessoas preferem a versão limitada de você. A versão insegura. A versão dependente. A versão sem coragem. Porque sua transformação obriga outras pessoas a confrontarem a própria acomodação. Quando você cresce, você se torna um espelho. E nem todos suportam enxergar no seu avanço aquilo que abandonaram dentro de si. Por isso algumas pessoas tentam diminuir seus sonhos. Não porque odeiam você, mas porque sua coragem revela o medo delas. E aqui está uma chave espiritual extremamente importante. Nem toda batalha espiritual acontece em oração. Algumas acontecem em conversas. Sim. Conversas. Porque palavras carregam direção emocional. Palavras criam atmosferas. Palavras moldam estados mentais. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Agora pense no impacto disso. Imagine ouvir negatividade diariamente durante anos. Imagine quantas sementes emocionais foram plantadas dentro de você sem que percebesse. Talvez algumas inseguranças que você carrega nem nasceram em você. Talvez tenham sido transferidas. Como fumaça impregnando roupas sem que a pessoa perceba. E isso explica porque algumas pessoas entram motivadas em um ambiente e saem emocionalmente destruídas. Existem lugares onde sua energia espiritual começa a adoecer lentamente. Por isso discernimento é proteção. Nem toda presença merece acesso contínuo à sua mente. Você precisa proteger sua visão como alguém protege uma chama em meio ao vento. Porque sonhos frágeis podem morrer em ambientes errados. Napoleão Hill dizia que uma mente dominada pelo medo perde sua capacidade de criar. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com tantas pessoas hoje. Elas não perderam potencial. Apenas passaram tempo demais cercadas por vozes que alimentam medo. Mas Deus não criou você para viver preso emocionalmente. Você não nasceu para sobreviver em ambientes que apagam sua luz. Você nasceu para florescer. Para crescer. Para expandir. Para viver propósito. E isso exige coragem. Coragem para reconhecer quando um ambiente se tornou pesado. Coragem para limitar acessos emocionais. Coragem para proteger sua mente. Coragem para aceitar que nem todo mundo poderá acompanhar sua transformação. Porque algumas pessoas só conseguem caminhar com a versão antiga de você. E talvez o seu próximo nível exija uma mesa diferente. Observe sua vida nos últimos meses. Observe sua energia. Observe sua fé.
Observe sua motivação. Quem está fortalecendo sua visão? E quem está drenando sua esperança silenciosamente? Essa resposta pode explicar mais coisas do que você imagina. Existem pessoas que entram na sua vida como água em terra seca. Elas renovam, inspiram, acalmam, fortalecem. Depois de conversar com elas, sua alma respira melhor. Mas existem outras que funcionam como ferrugem. Lentamente corroem sua coragem, sua confiança, sua alegria, sua esperança. E o mais perigoso é que isso raramente acontece de forma agressiva. Os sabotadores mais perigosos são silenciosos. Eles sorriem enquanto diminuem seus sonhos. Aconselham enquanto espalham medo. Se aproximam enquanto drenam sua energia. São como cupins emocionais. Desgastam sua estrutura por dentro até que um dia você desmorona sem entender exatamente por quê. Talvez seja por isso que algumas pessoas vivem cansadas mesmo sem esforço físico. O cansaço delas é espiritual. Carregam ambientes pesados. Conversas pesadas. Relações pesadas. E pouco a pouco isso rouba sua vitalidade. Seu espírito foi criado para viver em expansão. Mas ambientes errados fazem você entrar em modo de sobrevivência. Você para de sonhar. Para de acreditar. Para de tentar. Tudo dentro de você começa a diminuir. Mas hoje existe um chamado acontecendo. Deus está tentando mostrar que algumas portas precisam se fechar para que outras possam se abrir. Nem toda perda é castigo. Algumas são proteção. Nem todo afastamento é rejeição. Alguns são livramento. Porque existem pessoas que não conseguem acessar o lugar para onde Deus está levando você. E talvez uma das maiores provas de maturidade espiritual seja entender isso sem ódio. Você não precisa odiar quem não consegue acompanhar sua transformação. Mas também não pode entregar sua mente ao medo delas. Você pode amar sem permitir contaminação emocional. Pode honrar sem viver limitado. Pode perdoar sem permanecer preso. E isso é discernimento. E discernimento salva destinos. A verdade é que muita gente está tentando crescer enquanto permanece emocionalmente acorrentada a ambientes pequenos. Querem viver abundância cercados por mentalidade de escassez. Querem paz convivendo com o caos diário. Querem prosperar enquanto continuam ouvindo vozes que desacreditam de tudo. É como tentar acender uma fogueira debaixo de chuva constante. Chega um momento em que você precisa decidir. Continuará protegendo ambientes ou protegerá sua alma? Porque existe um preço para permanecer tempo demais em lugares que drenam sua energia. O preço é sua identidade. Pouco a pouco você deixa de reconhecer quem realmente é. Se adapta. Se reduz. Se cala. Se limita. Até que um dia percebe que abandonou partes importantes de si mesmo apenas para ser aceito por pessoas que nunca acreditaram totalmente no seu potencial. Mas Deus não chamou você para diminuir sua luz. Deus não plantou sonhos dentro de você para que fossem enterrados em mesas de medo. Existe algo poderoso dentro de pessoas que prosperam espiritualmente. Elas aprendem a selecionar ambientes. Elas entendem que a mente funciona como solo. E nem toda semente deve ser plantada em qualquer lugar. Por isso começam a proteger mais. O que ouvem? Com quem conversam? Os lugares que frequentam. As energias que absorvem. Não por arrogância, mas por sobrevivência espiritual. Porque finalmente entenderam algo profundo. Quem permanece perto da sua mente influencia o futuro da sua vida. E talvez essa seja a mensagem que Deus queria entregar hoje ao seu coração. Sua vida muda quando você aprende quem deve sair da sua mesa. Algumas pessoas alimentam seu propósito. Outras alimentam sua dúvida. Algumas aproximam você de Deus. Outras aproximam você do medo. Algumas fazem sua alma florescer. Outras fazem sua energia morrer lentamente. E discernir isso pode ser a chave da sua próxima estação. Então faça uma oração silenciosa agora. Peça discernimento. Peça clareza. Peça coragem. Porque talvez o próximo milagre da sua vida não venha através de algo que chega, mas através de alguém que precisa sair.
E quando você aprender a proteger sua mente, sua fé e seu ambiente espiritual, perceberá algo transformador. A prosperidade nunca esteve apenas naquilo que você faz. Ela também está nas vozes que você permite permanecer ao seu redor. Existe uma revelação extremamente desconfortável que muitas pessoas passam a vida inteira evitando enxergar. Nem sempre são os inimigos que bloqueiam sua prosperidade. Às vezes, são pessoas boas. Pessoas queridas. Pessoas que amam você. Pessoas que se preocupam sinceramente com sua segurança. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis do amadurecimento espiritual. Porque é fácil identificar alguém que deseja seu mal. Mas é muito mais doloroso perceber quando pessoas boas começam, sem perceber, a limitar o destino que Deus colocou dentro de você. Esse é o bloqueio emocional mais silencioso que existe. Não vem através de ódio. Vem através do medo. Napoleão Hill escreveu algo profundo. A falta de fé nos outros geralmente revela a falta de fé em si mesmo. Pense nisso por um instante. Muitas pessoas não desacreditam dos seus sonhos porque odeiam você. Elas desacreditam porque nunca conseguiram acreditar plenamente nos próprios sonhos. E sem perceber, tentam transformar suas limitações em conselhos. Talvez você já tenha vivido isso dentro da própria família. Você fala sobre mudança. E alguém responde: melhor não arriscar. Você demonstra visão. E alguém diz: seja mais pé no chão. Você sente que Deus está chamando você para algo maior? E alguém reage com preocupação. Você está criando expectativa demais. Elas acreditam estar protegendo você. Mas o medo delas começa lentamente a sufocar sua coragem. E aqui está algo extremamente importante. Pessoas boas também podem transmitir escassez emocional. Porque amor sem fé ainda pode gerar aprisionamento. Talvez essa seja a dor silenciosa de muitos que estão ouvindo esta mensagem agora. Você ama determinadas pessoas. Honra determinadas pessoas. É grato por elas. Mas sente que, toda vez que compartilha seus sonhos, algo dentro de você sai menor da conversa. Como se sua visão perdesse força. Como se sua chama diminuísse. Como se sua alma começasse a pedir desculpas por querer crescer. Isso acontece porque ambientes emocionais moldam identidade. Joseph Murphy explicava que o subconsciente absorve principalmente aquilo que vem carregado de emoção e repetição. Agora imagine o impacto de ouvir, durante anos, opiniões limitadoras vindas justamente das pessoas que você mais ama. Essas palavras entram mais fundo. Porque vêm de pessoas emocionalmente importantes. E então nasce um conflito interno doloroso. Parte de você quer crescer. Outra parte sente culpa por crescer além do ambiente onde nasceu. Essa culpa invisível destruiu o destino de muitas pessoas. Muita gente permaneceu pequena apenas para continuar sendo aceita. Diminuíram sonhos. Reduziram visão. Abandonaram propósito. Tudo para evitar desconforto dentro dos próprios relacionamentos. Mas Deus nunca chamou você para sacrificar seu destino em troca de aprovação emocional. Essa frase é profunda. Porque existe uma diferença entre honrar pessoas e permitir que o medo delas governe sua vida. Talvez hoje Deus esteja tentando libertar você exatamente dessa prisão silenciosa. A prisão de precisar da permissão emocional dos outros para prosperar. Neville Goddard ensinava que sua realidade exterior começa primeiro como imagem interior. Agora pense no impacto de crescer ouvindo. Isso não é para gente como nós. Nossa família nunca teve isso. Você está querendo demais. O mundo não funciona assim. Pouco a pouco, a mente começa a associar crescimento com afastamento emocional. E então a pessoa se autossabota. Não porque não consegue vencer, mas porque inconscientemente sente que prosperar significará romper emocionalmente com pessoas importantes. Isso é mais comum do que parece. Muitas pessoas não têm medo do fracasso. Têm medo da mudança de identidade que o sucesso exige. Porque crescer muda círculos. Muda conversas. Muda ambientes. Muda acessos. E nem todos ao redor conseguirão acompanhar. A Bíblia mostra isso claramente. Quando Deus chamou Abraão, a primeira ordem foi: sai da tua terra,
da tua parentela e da casa de teu pai. Perceba algo profundo. Antes da promessa, veio a separação. Porque existem ambientes que não conseguem sustentar a dimensão do destino que Deus preparou para você. E talvez esse seja o chamado que você vem sentindo ultimamente. Não necessariamente abandonar pessoas, mas abandonar mentalidades. Porque às vezes o problema não é o lugar físico. É a atmosfera emocional. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim reconhecer que as palavras dessa pessoa estão adoecendo sua visão. Isso não faz de você ingrato. Faz de você consciente. Existe uma metáfora muito poderosa sobre peixes e aquários. Um peixe cresce de acordo com o tamanho do ambiente em que vive. Em um aquário pequeno, seu crescimento é limitado. Em águas maiores, ele se expande naturalmente. Assim também acontece com a mente humana. Se você vive cercado apenas por pessoas que normalizaram escassez, medo e limitação, sua visão começa a se ajustar inconscientemente ao tamanho emocional do ambiente. Você para de imaginar grandeza. Para de acreditar em possibilidades maiores. Para de enxergar caminhos. Sua mente aprende a sobreviver em espaços pequenos. E o mais triste é que muitas vezes essas limitações são transmitidas com amor. Pais que dizem: quero proteger você. Amigos que falam: não quero ver você sofrer. Familiares que aconselham: melhor aceitar a realidade. Mas existe uma pergunta importante. Essas palavras nascem da fé? Ou do medo? Essa pergunta muda tudo. Porque conselhos guiados pelo medo podem destruir destinos inteiros. Talvez você esteja entendendo agora porque sente um conflito tão grande dentro de si. Seu espírito quer expansão. Mas algumas vozes ao redor querem segurança emocional. Seu coração quer crescer. Mas certas pessoas preferem a versão pequena de você porque ela é mais confortável para elas. E isso dói. E Deus sabe que dói. Não é fácil perceber que algumas relações precisam de limites emocionais. Mas maturidade espiritual também significa discernir quais vozes têm autorização para entrar no seu coração. Nem toda pessoa próxima deve influenciar sua visão. Jesus amava multidões, mas caminhava perto de poucos. Perceba isso. Nem toda conexão precisa de acesso profundo. Porque algumas pessoas conseguem amar você e ainda assim limitar seu crescimento sem perceber. É como alguém tentando proteger uma semente do vento, mas esquecendo que ela foi criada para crescer em direção ao céu. Muitas pessoas confundem proteção com aprisionamento. Mas aquilo que impede sua expansão não está protegendo sua vida. Está reduzindo sua identidade. E talvez hoje Deus esteja quebrando correntes invisíveis dentro da sua mente. Correntes emocionais. Correntes familiares. Correntes de culpa. Correntes de aprovação. Porque enquanto você precisar da validação de todos para crescer, continuará diminuindo partes importantes de si mesmo. Napoleão Hill dizia que grandes transformações exigem novos círculos mentais. Isso significa que prosperidade também é ambiente humano. Ninguém floresce cercado constantemente por medo. E aqui existe uma verdade espiritual muito forte. Algumas pessoas só conseguem amar a versão antiga de você. A versão que não confronta, não cresce, não muda, não sonha grande, não ameaça emocionalmente ninguém. Mas quando você começa a despertar, algumas relações ficam desconfortáveis. Porque sua luz começa a expor a escuridão emocional de ambientes limitados. E então surgem críticas, ironias, distanciamentos, comentários sutis. Não porque você esteja errado, mas porque sua transformação incomoda pessoas acomodadas. Talvez você já tenha percebido isso. Algumas pessoas celebravam você enquanto permanecia pequeno. Mas começaram a agir diferente quando perceberam que você realmente queria crescer. Isso acontece porque crescimento muda dinâmicas emocionais. Quando você evolui, obriga outras pessoas a confrontarem tudo aquilo que abandonaram dentro delas mesmas. E nem todos estão preparados para isso. Por isso discernimento é tão importante. Você não precisa odiar quem pensa pequeno.
Mas também não pode permitir que a limitação deles se torne o teto da sua vida. Existe um momento em que Deus começa a afastar você emocionalmente de certos ambientes. Não como castigo, mas como proteção. Porque há lugares onde sua visão morre lentamente. Há mesas onde sua fé enfraquece. Há relações onde sua energia desaparece. Há ambientes onde sua alma vive em estado constante de sobrevivência. E Deus não criou você para apenas sobreviver. Criou para florescer. Talvez essa seja a revelação que seu espírito precisava ouvir hoje. Você não está sendo egoísta por proteger sua mente. Não está sendo arrogante por limitar acessos emocionais. Não está errado por desejar ambientes que fortaleçam sua fé. Você está amadurecendo espiritualmente. Porque finalmente entendeu algo poderoso. Nem toda voz merece autoridade sobre seu destino. E talvez sua próxima estação comece exatamente no momento em que você aprender a discernir isso. Algumas pessoas podem continuar sendo amadas, sem continuarem influenciando sua visão. Isso é liberdade emocional. E liberdade emocional é uma das portas mais importantes da prosperidade espiritual. Existe um momento na vida em que Deus começa a mostrar algo que antes passava despercebido. Você começa a entrar em certos ambientes e imediatamente sente peso. Começa a conversar com determinadas pessoas e sua energia muda. Começa a compartilhar sonhos e algo dentro de você se fecha. É como se sua alma estivesse tentando avisar. Esse lugar não está alimentando sua vida. Talvez durante muito tempo você tenha ignorado esses sinais. Talvez tenha chamado de cansaço. Talvez tenha chamado de estresse. Talvez tenha acreditado que era apenas uma fase. Mas existe um perigo espiritual extremamente silencioso em permanecer tempo demais em ambientes errados. Porque ambientes não afetam apenas emoções. Ambientes moldam identidade. Bruce Lipton mostrou em seus estudos que o ambiente influencia diretamente o comportamento celular. Isso significa que aquilo que cerca você diariamente altera respostas emocionais, padrões mentais e até a forma como o corpo reage à vida. Agora imagine o impacto espiritual disso. Imagine alguém vivendo constantemente cercado por críticas, caos emocional, medo, conflitos, murmuração, desânimo, negatividade. A mente entra em estado de defesa. O corpo entra em tensão. O espírito começa a perder força. E pouco a pouco a pessoa deixa de viver em expansão. E começa apenas a sobreviver. Esse é o perigo oculto de ambientes errados. Eles não destroem você de uma vez. Eles drenam lentamente. Como ferrugem corroendo metal silenciosamente. Como fumaça escurecendo paredes aos poucos. Como veneno em pequenas doses. Você não percebe no primeiro dia. Nem na primeira conversa. Nem na primeira convivência. Mas depois de meses. Ou anos. Algo dentro de você já não é mais o mesmo. Sua coragem diminui. Sua alegria enfraquece. Sua criatividade desaparece. Sua fé oscila. E então você começa a acreditar que o problema está em você. Mas talvez o problema seja o ambiente onde sua alma está tentando respirar. Napoleão Hill dizia que toda mente entra em harmonia com as vibrações predominantes ao redor. Isso significa que você inevitavelmente absorve parte da frequência emocional do ambiente em que vive. Agora pense profundamente nisso. Se você passa tempo demais cercado por pessoas que reclamam constantemente, duvidam de tudo, falam apenas de tragédias, esperam o pior da vida, acreditam que prosperidade é impossível, como sua mente conseguirá permanecer cheia de esperança? É como tentar manter roupas limpas vivendo dentro da lama. Chega uma hora em que o ambiente começa a marcar você. Talvez seja exatamente isso que tantas pessoas estão sentindo hoje. Uma exaustão que não é apenas física. É espiritual. Porque existem ambientes que sugam vitalidade. Lugares onde sua mente nunca descansa. Relações onde você precisa diminuir sua luz. Conversas que fazem sua alma ficar pesada. E o pior. Muita gente se acostuma com isso. Normaliza o peso. Normaliza o caos. Normaliza o desânimo.
até esquecer como era sentir paz. Mas Deus não chamou você para viver emocionalmente sufocado. Existe uma razão pela qual algumas pessoas prosperam rapidamente quando mudam de ambiente. Não é mágica. É a atmosfera. Porque ambientes corretos alimentam identidade. Ambientes errados destroem visão. Uma semente plantada em solo fértil cresce naturalmente. Mas até a melhor semente morre em solo contaminado. E talvez sua alma esteja cansada de tentar florescer em lugares que matam tudo o que nasce. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente aceita como verdade aquilo que o ambiente repete constantemente. Agora imagine alguém ouvindo todos os dias: a vida é injusta. Nada dá certo. O mundo está acabado. Você não consegue. É impossível prosperar. Com o tempo, essas frases deixam de ser apenas sons externos. Elas se tornam programação interna. E então nasce uma prisão invisível. A pessoa começa a esperar fracasso antes mesmo de agir. Sente medo antes de tentar. Duvida antes de começar. Tudo porque o ambiente ensinou sua mente a sobreviver em escassez emocional. Esse é o perigo espiritual de permanecer tempo demais cercado pelas vozes erradas. Você começa a esquecer quem realmente é. A Bíblia diz: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Agora entenda algo profundo. Sua imaginação está sendo alimentada por quê? Por esperança. Ou por medo? Porque aquilo que domina sua mente silenciosamente acaba dirigindo sua vida. Talvez hoje você esteja percebendo que alguns ambientes não apenas cansam você. Eles diminuem sua visão. E isso é extremamente perigoso. Porque uma pessoa sem visão começa lentamente a abandonar o próprio destino. Ela para de acreditar. Para de construir. Para de se mover. Para de sonhar. Apenas existe. E Deus não criou você apenas para existir. Criou para expandir. Criou para florescer. Criou para viver propósito. Mas propósito exige proteção espiritual. Jesus frequentemente se afastava de multidões para preservar direção e conexão espiritual. Perceba isso. Até Cristo entendia a importância dos ambientes. Nem toda presença fortalece. Nem toda convivência aproxima você de Deus. Nem toda mesa merece acesso contínuo à sua energia. Existe gente que entra na sua vida e traz clareza. Mas existe gente que transforma tudo em confusão emocional. Depois de conversar com certas pessoas, você sente paz. Depois de conversar com outras, sente ansiedade. Isso não é coincidência. Seu espírito percebe atmosferas antes da sua mente racional conseguir explicar. E talvez você tenha ignorado sinais demais. Talvez sua alma já estivesse cansada há muito tempo. Mas existe uma razão pela qual Deus começa a causar desconforto em ambientes errados. O desconforto é um alerta espiritual. É Deus dizendo: você não nasceu para permanecer aqui. Algumas pessoas interpretam isso como ingratidão. Outras chamam de arrogância. Mas muitas vezes é apenas amadurecimento espiritual. Porque chega um momento em que permanecer em certos ambientes começa a custar caro demais. Custa sua paz, sua clareza, sua fé, sua identidade. E ninguém próspera espiritualmente vivendo em constante sobrevivência emocional. Neville Goddard ensinava que a realidade exterior reflete estados internos dominantes. Agora imagine alguém vivendo constantemente cercado por tensão emocional. O estado interno dessa pessoa começa a ser medo, escassez, defesa, ansiedade, limitação. E então a realidade ao redor começa a refletir exatamente isso. É por isso que algumas pessoas oram por prosperidade, mas continuam emocionalmente conectadas a ambientes de destruição. Querem colher flores, permanecendo em solo tóxico. Mas Deus está tentando mostrar algo profundo hoje. Alguns ambientes precisam ser abandonados para que sua alma volte a respirar. E isso não significa odiar pessoas. Significa proteger propósito. Existe uma diferença enorme entre amar alguém e permitir que essa pessoa tenha acesso ilimitado à sua energia espiritual. Você pode amar sem absorver caos. Pode honrar sem carregar negatividade. Pode respeitar
sem permanecer emocionalmente preso. Isso é discernimento. E discernimento protege destinos. Talvez uma das maiores mudanças da sua vida comece no momento em que você aprender a observar o impacto espiritual dos ambientes sobre sua mente. Pergunte a si mesmo: esse lugar fortalece minha fé? Essas conversas alimentam minha esperança? Essas pessoas aproximam minha mente da paz ou da ansiedade? Essas perguntas revelam muito. Porque existem lugares onde sua alma floresce naturalmente. E existem lugares onde sua luz começa lentamente a desaparecer. Napoleão Hill dizia que pessoas de visão precisam proteger cuidadosamente suas associações mentais. Isso é extremamente profundo. Porque o futuro da sua vida será influenciado pelas atmosferas que você escolhe frequentar repetidamente. Talvez Deus esteja pedindo algo simples hoje. Pare de permanecer onde sua alma está adoecendo. Pare de insistir em ambientes que drenam sua energia. Pare de normalizar relações que enfraquecem sua fé. Pare de chamar sobrevivência emocional de lealdade. Seu espírito merece respirar em paz. E talvez sua próxima estação de prosperidade comece exatamente quando você entender isso. Porque algumas portas não estão fechadas por falta de oração. Algumas continuam fechadas porque você ainda está sentado em mesas que sufocam silenciosamente a vida que Deus está tentando construir dentro de você. Existe algo que poucas pessoas entendem sobre separações na vida espiritual. Nem todo afastamento é perda. Alguns afastamentos são respostas de oração. Talvez você tenha chorado quando certas pessoas se distanciaram. Talvez tenha sofrido quando alguns ciclos terminaram. Talvez tenha tentado desesperadamente manter conexões que Deus já estava tentando remover da sua vida. Porque muitas vezes queremos manter por apego aquilo que Deus está afastando por proteção. E essa é uma das revelações mais difíceis do amadurecimento espiritual. Nem toda conexão foi feita para acompanhar sua próxima estação. Há pessoas que conseguem caminhar com a versão antiga de você, mas não suportam a pessoa que você está se tornando. Quando Deus começa a expandir sua visão, aumentar sua consciência e fortalecer sua identidade, alguns relacionamentos começam naturalmente a entrar em conflito com esse novo nível espiritual. E isso não acontece por acaso. Porque crescimento cria separação. A árvore cresce. E suas raízes precisam se aprofundar. A águia sobe. E deixa de respirar o mesmo ar das alturas mais baixas. A semente floresce. E rompe o ambiente apertado que antes parecia confortável. Assim também acontece com você. Talvez Deus esteja permitindo desconfortos exatamente para tirar você de lugares onde sua alma não consegue mais crescer. Mas existe algo extremamente perigoso. Muita gente interpreta livramento como abandono. E então insiste em permanecer emocionalmente ligada a pessoas, ambientes e ciclos que já não conseguem sustentar sua nova identidade espiritual. E isso gera sofrimento interno. Porque parte da sua alma quer avançar, enquanto outra parte continua presa ao medo de decepcionar pessoas. Talvez você conheça essa sensação. Você sente que precisa mudar. Sente que certos ambientes drenam sua energia. Percebe que algumas conversas enfraquecem sua fé. Mas continua ali. Por culpa. Apego. Medo da solidão. Medo de parecer ingrato. E então sua vida entra em conflito. Seu espírito quer expansão. Mas suas emoções continuam agarradas ao que Deus já mandou soltar. Napoleão Hill dizia que grandes mudanças exigem novas alianças mentais. Isso significa que ninguém acessa um novo destino mantendo exatamente as mesmas influências emocionais de sempre. Existe um momento em que Deus começa a selecionar quem poderá continuar sentado à sua mesa. Porque algumas pessoas alimentam sua identidade antiga, enquanto Deus está tentando revelar sua identidade futura. E aqui está algo profundo. Nem toda pessoa que sai da sua vida levou paz embora. Algumas levaram peso. Mas você só percebe isso depois que o silêncio chega. Depois que o caos se afasta. Depois que a pressão emocional desaparece. Depois que sua mente finalmente consegue respirar. Talvez hoje você esteja sofrendo por separações que na verdade foram proteção espiritual. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente responde ao ambiente dominante ao redor. Agora imagine alguém tentando construir uma mentalidade de abundância cercado constantemente por pessoas emocionalmente negativas.
Mais cedo ou mais tarde, o ambiente vencerá a batalha interna. Por isso Deus às vezes remove pessoas antes de liberar propósito. Porque existem mesas que alimentam sua insegurança. Conversas que fortalecem sua dúvida. Ambientes que diminuem sua visão. E permanecer ali impediria sua transformação. A Bíblia está cheia disso. Abraão precisou sair. José precisou ser separado. Davi precisou deixar o ambiente de desprezo. Jesus precisou se afastar de multidões para preservar direção espiritual. Perceba o padrão. Antes de grandes destinos, vieram separações necessárias. Porque algumas conexões funcionam como âncoras emocionais. Você tenta avançar, mas elas puxam você de volta para a antiga mentalidade. Tentam lembrar quem você era. Tentam limitar quem você pode se tornar. Tentam convencer você a permanecer emocionalmente pequeno. E talvez esse seja o conflito que sua alma vem enfrentando. Uma parte sua sabe que precisa crescer. Mas outra ainda sente medo de sair de ambientes familiares. Mesmo que esses ambientes estejam adoecendo sua energia. Isso acontece porque seres humanos criam apego emocional até ao que machuca. Pessoas permanecem em mesas ruins porque se acostumaram ao desconforto. Se acostumaram ao caos. À crítica. À negatividade. À falta de esperança. E então qualquer possibilidade de mudança começa a parecer perigosa. Mas Deus não quer você preso em ambientes de sobrevivência emocional. Existe uma diferença enorme entre familiaridade e propósito. Nem tudo que é familiar foi enviado para acompanhar seu futuro. Talvez você esteja entendendo agora porque algumas relações começaram a ficar desconfortáveis ultimamente. Porque sua alma começou a crescer além daquele ambiente. E quando uma pessoa desperta espiritualmente, ela já não consegue mais se encaixar em certos lugares sem sentir dor interna. As conversas começam a cansar. As energias começam a pesar. Os assuntos começam a parecer vazios. É como uma planta tentando continuar dentro de um vaso pequeno demais para suas raízes. Chega um momento em que permanecer limita mais do que protege. E talvez hoje Deus esteja dizendo algo muito claro ao seu espírito. Pare de tentar salvar conexões que estão afundando sua paz. Isso não significa odiar pessoas. Nem agir com arrogância. Significa discernir. Porque discernimento espiritual também é entender quando um ciclo terminou. Muitas pessoas atrasam a própria prosperidade porque insistem em permanecer emocionalmente disponíveis para tudo e todos. Mas toda grande construção exige limites. Você não consegue proteger sua mente enquanto permite acesso irrestrito a energias que destroem sua paz. Neville Goddard dizia que aquilo que domina sua consciência molda sua realidade. Agora pense no impacto disso. Se você passa a maior parte do tempo cercado por medo, escassez, drama, negatividade, pessimismo, esses estados emocionais começam lentamente a dominar sua consciência. E então sua realidade começa a refletir exatamente essa atmosfera interna. Talvez esse seja o motivo de tantas pessoas sentirem que algo travou em suas vidas. Não é ausência de oração. É excesso de contaminação emocional. Porque ambientes errados enfraquecem até pessoas fortes. Uma chama poderosa também pode apagar se permanecer tempo demais sem proteção. E Deus está tentando ensinar você a proteger sua chama. Porque sua energia espiritual é preciosa. Sua paz é preciosa. Sua visão é preciosa. Sua fé é preciosa. Nem todo ambiente merece acesso contínuo a isso. Talvez algumas separações que você resistiu tanto eram exatamente o início da sua libertação. Talvez certas portas fechadas estavam impedindo sua alma de continuar adoecendo. E talvez sua próxima estação comece exatamente quando você aceitar algo profundo. Nem tudo que sai da sua vida representa perda. Às vezes representa espaço. Espaço para a paz. Espaço para crescimento. Espaço para novas conexões. Espaço para ambientes alinhados com o destino que Deus preparou para você. Porque ninguém floresce carregando pesos emocionais desnecessários. Existe uma razão pela qual pessoas que prosperam espiritualmente aprendem a selecionar ambientes, conversas e acessos. Elas entendem que proteger a mente não é arrogância. É a obediência.
Porque finalmente perceberam algo transformador. Sua vida muda completamente quando você aprende que não pode mais continuar sentado à sua mesa. Depois de tudo o que foi revelado até aqui, talvez uma pergunta esteja ecoando dentro de você. Se algumas pessoas estão bloqueando minha energia, então com quem Deus quer que eu caminhe? Essa pergunta muda destinos. Porque prosperidade não nasce apenas daquilo que você evita. Ela também floresce através daquilo que você escolhe aproximar da sua vida. Muita gente aprende a se afastar do caos, mas nunca aprende a construir ambientes de expansão. E sem perceber continua emocionalmente sozinha, cansada e perdida. Mas Deus nunca criou o ser humano para crescer isolado. A Bíblia diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Perceba a profundidade disso. Existem pessoas que afiam sua fé. Existem pessoas que despertam sua coragem. Existem pessoas que fazem você lembrar quem realmente é. Depois de conversar com elas, sua alma se fortalece. Você sente mais clareza, mais esperança, mais direção. É como se algo dentro de você voltasse a respirar. Essas são as pessoas certas para sua mesa espiritual. Napoleão Hill chamava isso de mastermind. Ele acreditava que quando duas ou mais pessoas se unem em harmonia verdadeira, buscando crescimento e propósito, uma terceira força invisível é criada. Uma força maior do que qualquer indivíduo sozinho. Isso é extremamente espiritual. Porque ambientes corretos multiplicam energia. Talvez você já tenha sentido isso alguma vez. Você entra em uma conversa motivado. Compartilha sonhos. Escuta palavras de fé. Recebe direção. E sai dali se sentindo capaz de conquistar coisas que antes pareciam impossíveis. Isso não acontece por acaso. Energia também é contagiosa. Fé também é contagiosa. Coragem também é contagiosa. Assim como ambientes negativos drenam, ambientes certos reacendem. E talvez Deus esteja tentando mostrar que sua prosperidade depende não apenas do que você faz, mas das vozes que alimentam sua visão diariamente. Existe gente que desperta sua melhor versão. Pessoas que acreditam em crescimento. Falam sobre possibilidades. Buscam evolução. Alimentam esperança. Aproximam você de Deus. Elas não zombam dos seus sonhos. Não diminuem sua visão. Não fazem você sentir culpa por querer crescer. Pelo contrário. Elas lembram você do seu potencial quando sua fé enfraquece. E isso é precioso. Porque todos nós temos momentos de cansaço espiritual. Momentos em que o medo tenta entrar. Momentos em que as dúvidas aparecem. Momentos em que a alma vacila. Nessas horas, o ambiente certo protege sua mente. É como brasas acesas reunidas. Uma fortalece a outra. Mas quando uma brasa é afastada do fogo, lentamente começa a apagar. Talvez seja exatamente isso que aconteceu com muitas pessoas. Elas se afastaram de ambientes de crescimento e passaram tempo demais cercadas por cinzas emocionais. Agora Deus está chamando você de volta para ambientes que alimentam vida. E isso é muito importante. Porque prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é atmosfera. É acordar em paz. É sentir esperança novamente. É recuperar energia. É voltar a acreditar no futuro. É sentir que sua alma não está mais sufocada. Talvez você tenha passado tanto tempo sobrevivendo emocionalmente que esqueceu como é viver leve. Mas Deus quer restaurar isso dentro de você. E muitas vezes essa restauração começa através das pessoas certas. Existem pessoas que funcionam como água para sua alma. Elas não trazem perfeição, mas trazem luz. Conversas com elas não deixam você drenado. Deixam você inspirado. Isso é sinal de conexão saudável. Joseph Murphy dizia que o subconsciente absorve os estados emocionais predominantes do ambiente. Agora imagine o impacto de viver cercado por pessoas que falam de esperança, alimentam fé, compartilham crescimento, estimulam coragem, acreditam em possibilidades. Sua mente começa lentamente a expandir. Você volta a imaginar. Volta a sonhar.
Volta a criar. Volta a acreditar. Porque finalmente seu ambiente parou de sufocar sua visão. E talvez essa seja uma das maiores mudanças que Deus quer fazer na sua vida agora. Trocar mesas de sobrevivência por mesas de expansão. Trocar ambientes de medo por ambientes de propósito. Trocar relações que drenam por relações que fortalecem. Isso muda tudo. Neville Goddard ensinava que a imaginação precisa ser protegida como algo sagrado. Agora pense profundamente nisso. Como alguém conseguirá sustentar uma visão poderosa vivendo cercado por pessoas que alimentam limitação diariamente? É impossível. Por isso ambientes certos aceleram milagres emocionais. Eles fortalecem sua identidade. Fortalecem sua visão. Fortalecem sua fé. E pouco a pouco você começa a perceber. Não estava faltando capacidade. Estava faltando a atmosfera correta. Talvez você nunca tenha sido fraco. Talvez apenas estivesse cansado de respirar ambientes errados. Essa revelação liberta muita gente. Porque pessoas passam anos se culpando sem perceber que viveram emocionalmente cercadas por medo, crítica, negatividade, escassez, desânimo. Até uma planta saudável sofre quando cresce sem luz. E talvez Deus esteja finalmente trazendo luz para sua alma novamente. Existe uma razão pela qual pessoas transformadas espiritualmente procuram novos ambientes. Grupos de oração. Mentorias. Comunidades saudáveis. Pessoas de visão. Ambientes de crescimento. Porque entenderam algo poderoso. O ambiente influencia destino. E talvez seu próximo nível espiritual dependa exatamente das novas mesas que você escolher ocupar. Observe algo importante. As pessoas certas não fazem você se sentir pequeno para permanecer perto delas. Elas expandem você. Elas inspiram crescimento sem competir. Corrigem sem destruir. Ajudam sem controlar. Aconselham sem apagar sua identidade. Depois de conversar com elas, você sente vontade de evoluir. Isso é conexão saudável. E talvez sua alma esteja procurando exatamente isso há muito tempo. Um ambiente onde não precise diminuir sua luz. Onde não precise esconder sonhos. Onde não precise pedir desculpas por querer prosperar. Porque Deus não colocou propósito dentro de você para que fosse enterrado em ambientes de escassez emocional. Seu destino precisa de atmosfera correta. Napoleão Hill dizia que pessoas extraordinárias constroem alianças extraordinárias. Isso significa que prosperidade também é escolha de convivência. Talvez você esteja entendendo agora por que certas conexões nunca mais fizeram sentido dentro do seu espírito. Porque sua alma começou a desejar expansão. E expansão exige novos círculos. Novas conversas. Novas referências. Novas energias. Isso não significa abandonar sua essência. Significa proteger seu futuro. Existe uma frase muito profunda. Você se torna parecido com aquilo que escuta repetidamente. Agora pense nas vozes que dominam seus dias. Elas alimentam a esperança. Ou a ansiedade. Fortalecem sua fé. Ou fortalecem seu medo. Expandem sua visão. Ou diminuem seus sonhos. Essas respostas revelam o ambiente espiritual da sua vida. Talvez hoje Deus esteja convidando você para uma nova mesa. Uma mesa onde sua fé seja fortalecida. Sua mente respire paz. Sua visão seja alimentada. Seus sonhos sejam protegidos. Porque ambientes certos não apenas mudam emoções. Eles despertam destinos. E talvez sua prosperidade comece exatamente quando você entender algo simples, mas transformador. Você não precisa continuar sentado onde sua alma está morrendo lentamente. Existem mesas preparadas por Deus onde sua luz voltará a florescer. Talvez agora você finalmente tenha entendido por que sua alma vinha se sentindo tão cansada ultimamente. Talvez o problema nunca tenha sido falta de fé. Nunca tenha sido falta de oração. Nunca tenha sido falta de esforço. Talvez você apenas tenha passado tempo demais tentando florescer em ambientes que sufocavam sua luz. E essa revelação muda tudo.
Porque muitas pessoas vivem pedindo a Deus uma nova vida, enquanto continuam emocionalmente presas às mesmas atmosferas que estão destruindo sua paz. Querem prosperidade, mas permanecem cercadas por escassez emocional. Querem crescimento, mas continuam ouvindo vozes que alimentam medo. Querem viver propósito, mas ainda permitem acesso profundo a pessoas que diminuem sua visão. E lentamente, sem perceber, vão se tornando menores do que nasceram para ser. Mas hoje Deus está tentando despertar algo dentro de você. Um discernimento novo. Uma consciência nova. Uma proteção espiritual nova. Porque sua vida muda completamente quando você aprende quem pode permanecer perto da sua alma. Essa é uma das leis invisíveis da prosperidade. As vozes ao seu redor moldam sua identidade. As conversas que você tolera influenciam seus pensamentos. Os ambientes que você frequenta afetam sua energia. As pessoas que têm acesso constante ao seu coração impactam diretamente sua fé. E talvez agora você esteja entendendo por que algumas fases da sua vida pareciam tão pesadas. Não era apenas batalha espiritual. Era contaminação emocional constante. Era excesso de ambientes errados. Excesso de negatividade. Excesso de vozes drenando sua esperança silenciosamente. Mas Deus não criou você para viver emocionalmente apagado. Você não nasceu para sobreviver em lugares onde sua alma precisa se diminuir para ser aceita. Você nasceu para florescer. E florescer exige discernimento. Existe uma frase muito profunda. Aquilo que você tolera repetidamente acaba definindo o ambiente da sua vida. Pense nisso. Quantas vezes você tolerou desrespeito emocional, negatividade constante, críticas destrutivas, falta de apoio, pessoas que zombavam dos seus sonhos, ambientes que roubavam sua paz? E pouco a pouco, sua energia começou a desaparecer. Sua visão começou a enfraquecer. Sua coragem começou a oscilar. Até que um dia você já não reconhecia mais a própria luz. Mas talvez este vídeo tenha chegado exatamente como um alerta divino. Porque Deus ainda está tentando proteger a semente que colocou dentro de você. Mesmo cansado, você ainda está aqui. Mesmo ferido, algo dentro de você continua buscando crescimento. Isso significa que sua chama ainda não apagou. E talvez agora seja a hora de proteger essa chama como nunca antes. Napoleão Hill dizia que pessoas de sucesso protegem cuidadosamente suas associações mentais. Isso significa que prosperidade não é apenas esforço individual. É também seleção de ambiente. Você não consegue construir uma mente forte cercado constantemente por destruição emocional. Não consegue alimentar fé ouvindo medo diariamente. Não consegue expandir visão vivendo em ambientes que punem crescimento. E talvez esse seja o grande chamado espiritual da sua vida agora. Aprender a selecionar acessos. Porque nem toda pessoa merece entrada livre na sua mente. Nem toda opinião merece espaço no seu coração. Nem toda convivência merece permanência na sua mesa. Isso não é orgulho. Isso é maturidade espiritual. Jesus amava a todos, mas não caminhava profundamente com todos. Perceba isso. Até Cristo selecionava ambientes para preservar propósito. E talvez você precise fazer o mesmo. Talvez algumas conexões precisem de limites. Talvez alguns ambientes precisem de distância. Talvez algumas mesas precisem ser deixadas. Não por ódio, mas por obediência. Porque existem lugares onde sua fé enfraquece silenciosamente. E Deus ama você demais para permitir que continue morrendo aos poucos em ambientes que sufocam seu destino. Neville Goddard dizia que o mundo exterior reflete aquilo que domina internamente sua consciência. Agora pense profundamente nisso. Se sua mente está cercada por medo, escassez, pessimismo, crítica, desânimo, como sua realidade conseguirá florescer? Mas quando você muda as vozes ao redor, algo começa a mudar dentro de você. Sua esperança retorna. Sua energia reaparece. Sua visão se fortalece. Sua fé respira novamente. Porque finalmente sua alma encontra espaço para crescer.
Talvez esse seja o recomeço que Deus estava tentando entregar há tanto tempo. Não apenas novas oportunidades, mas novos ambientes. Não apenas prosperidade financeira, mas prosperidade emocional. Não apenas crescimento externo, mas paz interior. Porque verdadeira prosperidade começa dentro. Começa quando sua mente volta a respirar esperança. Quando sua alma deixa de viver em estado constante de defesa. Quando você aprende que proteger sua energia também é um ato espiritual. E talvez sua maior transformação não esteja no dinheiro que você vai conquistar, mas nas vozes que você finalmente terá coragem de deixar para trás. Porque algumas pessoas nunca perderam capacidade. Perderam a atmosfera. Passaram anos tentando correr enquanto eram emocionalmente puxadas para trás. Mas hoje, algo pode mudar. Hoje você pode decidir proteger sua mente. Proteger sua fé. Proteger sua visão. Pode decidir parar de normalizar ambientes que adoecem sua alma. Pode decidir parar de sentar em mesas onde sua luz diminui. E talvez essa decisão aparentemente simples seja exatamente o começo da sua nova vida. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Perceba. Deus nunca pediu para você proteger apenas dinheiro. Pediu para proteger o coração. Porque é dele que procedem as fontes da vida. E as pessoas ao redor influenciam diretamente esse coração. Influenciam sua paz, sua visão, sua fé, sua identidade. Por isso o discernimento é tão importante. Talvez agora você entenda. Algumas portas não estavam fechadas porque Deus abandonou você. Elas estavam fechadas porque certos ambientes ainda estavam sufocando a pessoa que você nasceu para se tornar. Mas isso pode mudar a partir de hoje. Porque consciência gera libertação. E talvez sua libertação comece exatamente aqui. No momento em que você decide nunca mais permitir que ambientes errados tenham mais força do que o propósito que Deus colocou dentro de você. Guarde esta frase profundamente na sua alma. Sua vida floresce ou morre dependendo das vozes que cercam você. Nunca esqueça disso. Proteja sua mente. Proteja sua paz. Proteja sua chama. Porque existem sementes de prosperidade dentro de você esperando apenas o ambiente certo para florescer. E talvez Deus tenha usado esta mensagem hoje para mostrar algo simples, mas transformador. Sua próxima estação começa quando você aprende quem não pode mais permanecer à sua mesa.